Muito boa noite e bem-vindos à noite informativa, noite de terça-feira. Tem sido a panagem nos primeiros 30 minutos da noite informativa analisarmos alguns assuntos que são assuntos de interesse nacional e também, portanto, internacional. E hoje, sem fugir à regra, temos os nossos comentadores residentes, o Egídio Vaz. Saúde-lhe, boa noite, bem-vindo. Também, portanto, o Ismael Moussa. Boa noite, bem-vindo, portanto, a esta noite informativa, para olharmos para esta crise no Zimbábue. Portanto, a semana passada foi caracterizada por estes 3 dias de alguma violência, portanto, manifestações com alguma violência, portanto, no Zimbábue, que, contrariamente àquilo que tem sido habitual, os zimbabueanos conseguiram soltar-se, ou melhor, soltaram-se e saíram às ruas, sobretudo os professores, para reivindicar, portanto, o atraso dos salariais. Como é que analisa esta manifestação e este sair à rua dos zimbabueanos? Boa noite, antes de mais. Se nós analisarmos o Zimbábue, aqui a nível da região, deve ser dos países com população mais urbanizada depois da África do Sul, uma regra geral. Embora a questão do desenvolvimento da agricultura, o Zimbábue tivesse um grande, digamos, leque de pessoas no campo e dedicados-se na altura à agricultura e que dependiam dos farmeiros até a crise que se deu, não é? Mas de uma ou de outra maneira, o governo zimbabueano, perante a crise que se deu com os farmeiros, conseguiu ainda segurar um pouco os meios urbanos, especialmente os funcionários públicos. E até aí conseguia manter uma certa estabilidade nas cidades, não obstante toda a crise que o Zimbábue vivia. Mas a partir do momento que começa a faltar salários aos funcionários públicos, não há governo que segure a barra. Principalmente numa situação em que, tradicionalmente, em alguns países africanos, o setor privado ainda não é, digamos, o motor da economia. Peguemos, por exemplo, o caso moçambicano. Quem mais emprega é o setor público, comparativamente ao setor privado. E no Zimbábue, com a crise que se deu dos farmeiros, a crise económica que o Zimbábue vive nesses últimos anos, praticamente o Estado é que segurava a economia através da função pública. E quando falta salários para professores, enfermeiros, médicos, para ir adiante, não há Estado que segure numa situação como a do Zimbábue. É complicadíssima. E acho que este é o primeiro sinal. O segundo é que cá está todo um desgaste destes vários anos, não é? As pessoas vão segurando a barra, mas chega uma altura que não dá. Mas também acho que o desgaste não é só em relação ao governo de Zimbábue, mas também é um desgaste da sociedade em relação às alternativas no Zimbábue. Porque se nós repararmos, alguns anos atrás, havia uma alternativa no Zimbábue. O MDC era uma alternativa, o Morgan Tsvangirai era uma alternativa, mas depois de fazerem parte do governo de colisão, de coligação, o próprio Morgan e parte dos seus membros também envolveram-se em algumas práticas pouco lícitas. E isto também, de certa maneira, fez com que o cidadão perdesse uma expectativa de uma esperança que era muito grande, que era elevadíssima. Morgan tinha uma grande expectativa, criava uma grande expectativa na cidade zimbabueana. E acho que neste momento as pessoas vivem uma grande frustração. Quer dizer, por um lado tem um governo com as dificuldades que tem, por outro lado não vem uma alternativa numa oposição, então a única saída que acaba ocorrendo é esta, infelizmente, de se partir para a violência, partir-se para estragos, o que é bastante lamentável, mas eu acho que é um desgaste que as pessoas têm em não verem futuro. Quer dizer, o futuro começa a ficar cada vez mais longínquo. Quer dizer, quais são as perspectivas? Mudar o governo será a solução, mudar o Mugabe é a solução, mas depois tu olhas para um lado e vês que o Morgan, quando também fez parte do governo, também não foi uma boa alternativa, não é? E eu me recordo, na altura, eu trabalhava com o Presidente Jakama, quando o Morgan decidiu fazer parte do governo de coligação, o Presidente Jakama até na altura dizia, olha, não sei se é uma boa ideia, porque ele pode vir a pegar alguns vícios e depois trama toda a carreira, porque ele ainda é muito jovem, está ainda no início da carreira, e dito e feito, foi o que aconteceu. E acho que é isto que hoje o Zimbábue vive. Esperemos que rapidamente os zimbabueanos consigam se reconciliar consigo próprios e que o Zimbábue consiga finalmente pegar o seu rumo, porque é uma grande preocupação para todos nós, porque tirando a África do Sul, a segunda economia na região, até a crise que se deu com os farmeiros, era a zimbabueana. Hoje a gente fala dos Maurícios, outros países, são países pequenos, não têm grandes infraestruturas como tem o Zimbábue. O Zimbábue é um colosso aqui na região e é triste que esteja na situação em que está. Mas bem, Egídio, a sua interpretação, a sua análise, portanto, a esta situação que foi vivida no Zimbábue na semana passada. Boa noite. Depois de algum tempo cá estamos de novo. O que nós estamos a ver no Zimbábue, para além daquilo que o professor Moussa disse, estamos também nos últimos dias do regime. O regime que lá está desde 1980 até a atualidade. Portanto, nós estamos a viver, ao nível político, grandes incertezas dentro da própria elite. Como sabe, o processo sucessório várias vezes falhou, portanto não houve a decisão, e também nos últimos 3 anos assistimos à saída ou por expulsão de alguns quadros que até bem pouco tempo se tinham como eventuais sucessores. Ou seja, quando não há de facto um roteiro de sucessão, muito dificilmente
a sociedade também fica, digamos assim, sossegada. Em Moçambique não aconteceu o mesmo por causa do 3C, mas em parte isso não aconteceu porque Moçambique pelo menos vivia os seus últimos anos de estabilidade econômica. Ora, se formos a olhar o que é de facto o Zimbábue nos últimos 10 anos, veremos que passou por situações difíceis, desde a impensada e irresponsável reforma da terra. Eu digo impensada e irresponsável na medida em que não teve em conta os verdadeiros fatores de mercado, mas também foi um processo de reforma mais chauvinista do que necessariamente benéfico ao povo zimbabueano, passando pelos processos de governo de transição, que de facto foi um governo, digamos, de partida de poder, governo de unidade nacional, que na verdade foi um governo de gestão, pouco fez, apesar de ter lutado ou tentado lutar para a estabilização da economia. Mas neste momento o Zimbábue está a braços em crise profunda econômica. Recentemente esteve uma delegação em Londres para negociar as dívidas. E é neste âmbito que o Zimbábue vive. Portanto, uma incerteza total em relação à liderança dentro da ZANU, um total descrédito na possível alternativa, porque ela própria, a MDC, que antes se via como de facto um partido coeso, mas partiu-se entre MDC Tsvangirai e MDC Mutambara. Há o candidato independente que eventualmente nós pensávamos que pudesse fazer a dita terceira via, o Simba Makoni, também desapareceu totalmente. Mas principalmente o ZANU-PF é quem é culpado neste processo todo, na medida em que não consegue, enquanto partido no poder, concentrar-se em processos produtivos e estão envolvidos em luta renhida pela substituição de um presidente que também não está para morrer agora. Mas esta situação do Zimbábue se afigura algo parecido um pouco por todos os países da região da SADC, com exceção, portanto, da Tanzânia. Se olharmos para os restantes países, Moçambique, África do Sul, portanto, o próprio Zimbábue, a Suazilândia, estão envoltos, portanto, a graves crises. Sim, os processos regionais estão ali. É interessante que os partidos políticos também têm prazo, isto previsto, inclusive na ciência política. E neste momento estamos a viver momentos diferentes, onde os processos de transição política e de competição política se tornam inexoráveis. No Zimbábue, Moçambique e África do Sul são todos dirigidos por partidos de origem comunista, que conseguiram fazer alguma transição, mas foi uma transição jurídica ou legal, mas que guardou em si elementos e genes imutáveis do comunismo e de outras formas de governo de partido único. Ora, este tipo de partidos também não conseguiu operar transformações dentro deles próprios, ao ponto de estarmos perante clara situação de tensão e a crise de transição política dentro dos próprios partidos. É a mesmíssima coisa. Pega no Zimbábue, pega na Frelimo, ou eventualmente pega na África do Sul. É justamente esta incapacidade desses partidos de esquerda, principalmente, poder se transformar e ajustar-se. Ora, se, por um lado, nós não temos competidores capazes de, por formas legais e pacíficos, suplantá-los do poder, então eles vão se decompondo dentro de si. Portanto, um processo de implosão que é inexorável. Ora, quais são as saídas?
Para mim, tanto no Zimbábue como na África do Sul e em Moçambique, esses partidos, se ainda gostam de poder, a única forma é de facto a flexibilizar os processos de integração e de partilha do poder. Futuramente, porque o futuro é imutável. O futuro dos partidos políticos e da democracia moçambicana é aprender a conviver dentro de um quadro de competição e incerteza política em que nenhum partido irá deter 50%. Bem, isso vai acontecer na África do Sul, isso vai acontecer aqui em Moçambique. É uma questão mesmo de tempo. Pois. Este foi um forte sinal, portanto, para a liderança de Mugabe, num país pouco habituado a manifestações desta ordem. Exato, mas pegando exatamente naquilo que o Gide dizia, é que estes países, se nós repararmos, todos eles, salvo algumas exceções e em alguns casos concretos da África do Sul, mas no geral há vários aspectos comuns, é que todos eles conseguem se manter no poder por troca de favores. Quer seja a partir de pessoas que... a chamada partidarização do Estado, as pessoas estão no Estado e sabem que de uma ou de outra forma para se promoverem têm que se manter fiéis ao Estado, mesmo no setor privado, a nossa classe Estado, por exemplo, toda ela, se nós verificarmos, ela depende muitas vezes de serviços que presta ao Estado. O Estado é o maior comprador de serviços e o maior pagador de serviços. Portanto, tudo isto cria uma certa fidelidade ao partido que está no poder. E a gente depois vai alastrar um pouco fora disso, pagamos o exército, pagamos a polícia, por aí afora, e no fundo verificamos toda uma sociedade, ela está interligada. Mas a partir do momento que o Estado fica sem dinheiro, que o Estado não consegue mais sustentar esta aliança, esta aliança rompe porque é uma aliança falsa, mesmo dentro do próprio partido. Portanto, a partir do momento que o Estado deixa de pagar salário, por exemplo, ao enfermeiro, como eu dizia, deixa de pagar salário a um professor, toda aquela fidelidade era um bluff. Toda aquela militância dentro do partido não existe. A militância é porque no fim do mês tem um salário, quer seja por trabalhar no Estado, quer seja por trabalhar no setor privado, numa empresa que presta serviço ao Estado, e que o Estado paga por esse serviço, e é com base nesses serviços que o patrão paga ao seu funcionário, portanto há toda uma interligação. Mas a partir do momento que o Estado fica sem liquidez, toda esta militância desaparece. E é aqui que, se calhar, que os partidos, ao fazer uma avaliação mais para dentro, vão verificar que, afinal de contas, não existem. Que tudo era um bluff. Não é? Esta é a situação que o Zimbábue está a viver. Esta é a situação que nós podemos vir a viver se o Estado não conseguir rapidamente ultrapassar este braço de ferro com os doadores. Se, por exemplo, faltar salários no Estado, vamos ter aqui um cenário muito complicado. Já a partir deste orçamento retificativo, por exemplo, nós já vamos ter empresas que possivelmente viviam amarradas ao Estado, porque o Estado pagava-lhes por serviços, poderão ter que fechar. Que implicações isto tem dentro de um partido-Estado? É complicadíssimo. Então o Zimbábue vive exatamente as consequências de uma crise económica mal gerida, não é? E que foi acumulando até uma altura em que atingiu o próprio Estado, porque até aqui não atingiu o Estado, ainda era muito, como eu dizia, nos agricultores, nos camponeses, nos digamos, funcionários das farmas, trabalhadores das farmas, era ainda muito o meio rural. Não estava ainda a atingir, em grosso modo, o meio urbano. Mas já havia um sinal claro, quando foi na altura que o Morgan Tsvangirai e o seu partido ganharam grandes autarquias, já era um sinal claro de que havia um mal-estar no meio urbano, mas ainda não tinha atingido o cerne da função pública. Atingiu agora. Pois, para o caso de Moçambique, por exemplo, em caso de agudizar-se uma crise no Zimbábue, que implicações é que isso poderá trazer para o nosso país? Isto agrava ainda mais. Nós temos agora uma situação que é aquela, por exemplo, do Malawi. E agora estava na beira e me apercebi também que mesmo as viaturas que vêm da Zâmbia já começam também a pôr restrições em relação ao Porto da Beira. Portanto, de uma ou de outra forma, já estamos a ter aqui dois países que acabam interferindo extremamente com grande incidência na questão da Beira. Se a crise se agravar no Zimbábue, pior ainda, quer dizer, nós já somos um país com as dificuldades que temos, não é? Com o braço de ferro que temos, e se a região não for favorável, não for estável, isto tem naturalmente implicações grandes, quer dizer, são remessas de fundos que o Estado poderia receber através dos portos, através das estradas, através da portagem, quer dizer, tudo isto tem implicações na nossa economia. Portanto, é uma situação bastante complicada para a região toda neste momento. Eu acho que ninguém aqui na região está imune a esta instabilidade. Mas tem até mesmo leituras. Temos dois países que estão imunes. O Botsuana e a Namíbia, claro, por razões óbvias. São países que estão sendo dirigidos por políticos sérios, né? Políticos que têm na ciência e na competência o seu grande apanágio. E também são países cujos partidos, apesar de continuar ainda serem partidos nacionalistas, fundadores, mas conseguiram muito rapidamente fazer uma transição política e montar um sistema
político eleitoral, um aparelho do Estado baseado em outros valores que em Moçambique e no Zimbábue e em outros cantos ainda temam em adaptar-se. Pegando na deixada aqui, professor Moussa, em relação a este clientelismo e a institucionalização do neopatrimonialismo como forma de gestão do poder, eu julgo que sim. Assim que o mel acaba, então todas as abelhas vêm-se de facto obrigadas a ir buscar isto noutra colmeia ou no mínimo como se diz, a relação clientelista cai por si. Isto é que estamos a ver. Eu gostava, mais uma vez, de salientar esta dimensão política que está a agudizar, na medida em que o chauvinismo, o discurso um pouco conciliador com o mundo externo, as posições públicas do Presidente da República zimbabueano não são reconciliadoras com o sistema internacional. E sendo assim, então, ele ainda afunda mais a situação, na medida em que não consegue encontrar interlocutores e muito menos a sua diplomacia vai enfrentar grandes dificuldades em poder mobilizar recursos a partir do exterior, numa situação onde internamente a sua capacidade produtiva para responder às demandas básicas já não existe. Ora, deixe-me inclusive aproveitar essa oportunidade para falar aos telespectadores e aqueles outros todos que diariamente estão sendo bombardeados com notícias propagandísticas, que sempre que há uma crise os chauvinistas aparentemente olham para a China ou para o Oriente. Está aí um exemplo, Zimbábue, que durante muito tempo, 5, 7 anos, sempre dizia que não, vou à China, vou ao Oriente, eu posso não ir para a Europa, no Ocidente, lá tem soluções. Está aí um país antes superavitário e hoje, com os nossos irmãos do Oriente, estamos a afundar. Os irmãos do Oriente, na verdade, têm também como seus principais parceiros o Ocidente. Portanto, é preciso respeitar o sistema internacional, saber viver dentro deles, promover as mudanças, recorrer aos mecanismos diplomáticos, pacíficos e inteligentes, fazer mais amizade, como tem sido, por exemplo, a política externa de Moçambique, e menos amizade, e refrearmos um pouco ao nível da propaganda política interna, este tipo de lavagem cerebral, que é muito mais contraproducente aos esforços do Estado moçambicano, do governo moçambicano, do que se pensa que se é. Pois bem, gostava de convidá-los agora a avançarmos para o nosso segundo tema desta noite, que é a entrevista que Afonso Dhlakama concedeu em exclusivo à STV na semana passada, e entre alguns aspectos que mencionou nesta entrevista, falou, portanto, da chegada dos mediadores internacionais que iriam, portanto, mediadores para as negociações pela paz em Moçambique, já no passado dia 11, estamos a referir-nos a ontem, tal não aconteceu, e hoje já se faz menção, portanto, em voz baixa, ainda que em voz baixa, portanto, que o Governo também coloca sob a mesa 3 nomes, portanto, um dos nomes é de Jakaya Kikwete, que foi portanto, o presidente da Tanzânia, da Fundação Chester, e também, portanto, da Fundação que é dirigida por Tony Blair. Que análise, primeiro, que comentário à entrevista e as palavras de Afonso Dhlakama nessa entrevista, e a este pedido de inclusão do governo moçambicano destes três nomes, portanto, para o diálogo pela paz em Moçambique? Bom, eu não tenho nada contra que se aumente o número de mediadores ou negociadores, que seja qualquer um dos termos, acho que o importante é que se chegue à paz. Mas eu acho que nós temos que também encarar este processo com alguma celeridade. Quer dizer, está a morrer pessoas, o tempo está a passar, a economia está de rastos, quer dizer, e estamos aqui a adiar o processo. Eu acho que era preciso, de uma vez por todas, parar-se por isso. Se o problema eram os 3 mediadores que o Governo quer propor, então que paremos por ali e que as pessoas sentem e cheguem ao entendimento. É que primeiro era o grande braço de ferro para que o Governo aceitasse a proposta da Arnamo dos 3 mediadores. Depois houve toda aquela polémica na imprensa, achando que a proposta da Arnamo era uma proposta de trazer gente de fora para dentro
do processo político, até houve várias conotações em relação a isso. Eu até dos debates aqui dizia que, olha, se calhar era correto que fossem nacionais, mas também nada havia que eu pusesse que pudessem ser estrangeiros. Hoje o próprio governo também vai buscar fora, não é? Inicialmente, se nós formos por trás do presidente da Tanzânia, vamos verificar que é uma fundação que ou é americana ou é europeia. Se formos por trás do outro nome que também vai aparecer aí, que é do presidente do Botsuana, vamos verificar que a fundação por trás é britânica ou é americana. No fundo, estamos todos a trazer estrangeiros para este processo. Então, por que é que nós não despimos de uma vez por todas este complexo, não é? De acharmos sempre que o que vem de fora é mau? Eu acho que não. Se vem para nos ajudar, é bem-vindo. Agora que cheguemos a um momento que realmente paremos nos 3-3 e rapidamente encontremos uma saída. E enquanto não se encontra uma saída, eu volto a repetir aquilo que já disse aqui num programa, que pelo menos o próprio chefe de Estado tomasse uma iniciativa de um pronunciamento público em que ele dizia, olha, enquanto comandante em chefe deste país, mandava parar com toda a movimentação militar, desde que houvesse, horas depois, um comprometimento público também do líder da RENAMO, não é? Por quê? Porque eu acho que eu, como cidadão, não tenho que esperar que seja o líder da RENAMO a parar com a hostilidade. Eu tenho que esperar que o comandante em chefe deste país, que é quem eu devo pedir, tome alguma iniciativa. Na expectativa também da boa-fé de que o líder da RENAMO acolha este posicionamento e pelo menos pare com as hostilidades até que os dois sentem e assinem um acordo. Porque neste momento todo, que vamos definindo 3-2, estão a morrer pessoas, está-se a destruir infraestruturas e o país não está em condições para aguentar com esta situação toda. Portanto, eu apelo mais uma vez aqui, não é? Que o chefe de Estado tome a iniciativa e que o líder da RENAMO acolha esta iniciativa para o bem deste país. Paremos com a guerra imediatamente. E que este grupo de 3-3, agora 6, e também das delegações, agora são 3-3, 6, que rapidamente sentem, não é? E agendem o encontro entre os dois, para que a gente possa definir um novo rumo para este país. E que seja um encontro, acima de tudo, conclusivo. Conclusivo, e aquilo, como eu dizia, não é só para parar com a guerra, mas um acordo de reconciliação de facto. E que a gente vire uma página. E às vezes são momentos de fraqueza que, se calhar, podemos tomar decisões mais soberanas. Eu acho que este é o momento, porque temos de ser sérios. Se pegar o anúncio dos Correios, aliás, da Eletricidade de Moçambique, aquele anúncio não surge por acaso do concurso público. Se, por um lado, já havia nos bastidores correntes que defendiam que o capital internacional gostaria que todas as nossas empresas públicas fossem privatizadas, por outro lado, esta pode ser um meio termo que se encontrou. Se lançar um concurso internacional para se profissionalizar essas empresas. A partir deste momento, este é um alerta muito sério para o Partido Frelimo. Porque isto se começa pela eletricidade e se alastra por todas as empresas públicas. Aquilo que nós falávamos do Zimbábue vai ocorrer aqui no sentido de perder a tal vassalagem. Porque essas pessoas, a partir do momento que forem pessoas contratadas com o concurso internacional, não vão prestar mais vassalagem a ninguém, não é? E mesmo as remessas que poderiam ser repassadas de uma ou de outra forma para fortalecerem o partido não vão existir. Então é preciso que o Partido Frelimo encare neste momento, com muita seriedade este momento. Este é um momento muito decisivo, até para a sobrevivência do próprio partido. E não encarar isto de ânimo leve. Isto é um aviso muito claro do que é que está para ocorrer neste país. Portanto, mais do que ninguém devia antecipar, porque antecipando ela se fortalece. Porque se ela consegue um acordo de paz imediatamente com a RENAMO, ela própria aparece não só para os seus militantes, mas para a própria sociedade, como um partido sério, comprometido com este país. Porque a mim não me interessa procurar saber se a responsabilidade é da oposição ou não. A mim me interessa pedir a quem está no poder. E a quem está no poder deve tomar uma atitude rápida. Mesmo como sobrevivência até política do próprio Presidente da República como líder de um partido político. Eu acho que este alerta é muito sério. Pois bem, Egídio, acompanhou a entrevista de Afonso de Lacama, os seus pronunciamentos e, juntando a isso, portanto, esta última revelação que sai desse encontro, portanto, entre as partes na semana passada. Exato. Na verdade, deixe-me começar pela equipa dos mediadores. Eu confirmei hoje que a União Europeia indigitou o Mário Rafael, o membro da comunidade Santo Egídio, bem como o antigo subsecretário, cujo nome me foi, subsecretário italiano para as relações exteriores, como os representantes da União Europeia para estas negociações. Portanto, um dos três propostos pela Afonso de Lacama já reagiu oficialmente e enviou esta notificação à Presidência da República. Falta por saber do lado da África do Sul, bem como
do lado da Igreja Católica. Provavelmente a Igreja Católica pode endossar o Mário Rafael e fica uma única pessoa. Exato. De uma outra maneira, aqui está mais uma vez uma relativa vitória da diplomacia italiana e recordar que o senhor Mário Rafael já foi recebido em audiência com o Presidente da República quando já estávamos no início deste conflito pós-eleitoral, onde expressou a sua disponibilidade em ajudar Moçambique a alcançar a paz, havendo do lado do governo esse manifesto interesse. Ora, o governo não manifestou interesse, como costuma dizer, recordo MC Roja que diz que se alguém não entra pela porta, então entra pela janela. E Mário Rafael entrou pela janela de novo por via da indigitação da União Europeia. Ora, sei também que o governo propôs, e seguramente vai ser aceito, estes indivíduos, a fundação de Chester Crocker, de Tony Blair e também do Sr. Jakaya Kikwete. Ora, existe aqui um paradigma e um fio condutor nestas propostas do Presidente Nyusi. Na minha opinião, trata-se de trazer pessoas que estão dentro do assunto. E eu julgo que também foi neste diapasão que a União Europeia pensou. São pessoas que estiveram na gênese do processo de paz, estes conhecem os dossiês, conhecem os atores e, interessantemente, dois dos problemas, dois dos 3 pontos de agenda destas negociações são, na verdade, negócios mal concluídos do processo de paz, ou seja, desarmamento da RENAM, integração das forças da RENAM e o terceiro, obviamente, tem a ver com a descentralização, que é um pouco mais aperfeiçoar o nosso aparelho e a situação política, democrática. Ora, Chester Crocker, também, um homem que foi instrumental na política de engajamento construtivo, que era um novo paradigma da diplomacia norte-americana, que consistia em aproximar-se junto dos países anteriormente comunistas ou comunistas, como em vez de hostilizá-los. Portanto, o Henry Kissinger, que é um grande obreiro deste paradigma, e Chester Crocker foi antigo subsecretário norte-americano para a África, que conhece e encontraram-se com Afonso Dhlakama e das poucas pessoas, dos poucos americanos que conhecem Afonso Dhlakama e os dossiês. Kate Masiri, nós aqui já tínhamos falado, e o professor tinha recordado num desses programas, de que, olha, o processo de paz, o cessar-fogo foi blindado em Gaborone. E o Kate Masiri foi também uma das pessoas bem avisadas e que mediou este processo de cessar-fogo. Ora, e interessante é que o presidente Nyusi, desde candidato até agora, pelo menos viajou para Gaborone 2 vezes e também recebeu aqui o Ian Khama. Ou seja, interessantemente, para este assunto de paz, reconciliação, Botsuana é incontornável no bom sentido, enquanto que o Zimbábue é incontornável no mau sentido. Ora, em relação ao Kikwete, recordo-me também das declarações públicas do Presidente da República feitas em Dar es Salaam nos últimos instantes da governação de Kikwete, quando disse, olha, tem que vir para Moçambique para trabalhar para Moçambique. Ou seja, também é alguém que está ligado a Moçambique e que são todas essas pessoas, pessoas conhecidas do Presidente da República, e existe aqui uma grande mensagem de que o Presidente da República está a tentar tomar para si não só a responsabilidade, mas também as pessoas que ele confia e, de uma outra maneira, eliminar sistematicamente quaisquer cadeias de resposta e de comando. Se for a ver, tanto dos seus nomeados como das propostas, são todas essas pessoas que, primeiro, estão dentro do assunto, segundo, estiveram na gênese desta paz, terceiro, são pessoas eventualmente disponíveis e, para mim, é alguma garantia de qualidade.
Julga com a composição, portanto, com esta composição agora, quer do lado, portanto, dos propostos pela Renamo e dos propostos pelo Governo, há espaço e há condições efetivas para termos um selar de acordo, negociações sérias e que não se percam, portanto, no tempo? Olha, uma das características vergonhosas deste processo negocial é mesmo a falta do sentido de urgência. Não vou me alongar sobre isto. Eu espero que, quando se sentarem à mesa, sejam muito mais flexíveis, porque este país, se for para acomodar, neste momento é importante que sejam acomodadas, que sejam criadas as condições para a acomodação. Mas o mais importante não é isto. Eu tenho conversado nos últimos dias com os meus colegas, amigos e mais chegados. Olha, os últimos 20 anos de paz interrompidos de uma ou de outra maneira afunilaram a nossa noção de paz. Nós, ultimamente, já não queremos, eventualmente, a parte mais irrelevante da paz, que é o calar das armas. Okay. Mas a paz não é isso só. A forma como o poder está distribuído e a forma como os processos eleitorais, a forma como os titulares de cargos públicos chegam ao poder é fonte privilegiada da exclusão e também é um canteiro de conflitos. Ou seja, mesmo que Afonso Dhlakama seja acomodado, mesmo que os seus homens sejam acomodados, mas se a forma como o poder, o sistema eleitoral, os cidadãos, o espaço de manobra dos cidadãos para reclamarem assim o direito de participar, se isso continuar assim, continuaremos sempre a nos digladiar. E eventualmente cada um vai usando os instrumentos que se melhor sabe manipular. Ora, o que é necessário depois desse conceito? Depois desse conceito, eu julgo que tem que ser levado a êxito. É preciso descentralizar, definitivamente. É preciso melhorarmos o sistema eleitoral. É preciso melhorarmos, abrirmos cada vez mais as oportunidades para que também os cidadãos consigam participar e consigam se organizar. E, portanto, eu julgo que isto tudo, estamos a falar de partilha do poder. Partilha do poder não é esperar que o presidente se me nomeie a mim. Não. Se sou uma sociedade, faço parte de uma sociedade, posso concorrer como independente no processo eleitoral, posso ter acesso ao cargo de poder sem necessariamente... Portanto, se é possível por concurso chegar-se ao cargo de administrador, tornar este ambiente, este Moçambique, um pouco mais competitivo, onde as ideias, as boas ideias, são recompensadas e onde as pessoas competem para melhorar o país e não necessariamente competem para serem o melhor, ou lambe-botas, ou eventualmente o melhor confiado de um e o outro que detém o poder e depois ali aguardar pelas respectivas partilhas da independência. Não. Pois bem, Ismael, Afonso Dhlakama, nesta entrevista, portanto, à STV, diz, entre outras, que o governo quer matá-lo para negociar a paz em Moçambique. Bom, se for verdade, é o sentimento, eu não tenho como desmenti-lo, né, e nem tenho como concordar, quer dizer, tenho que respeitar, é um posicionamento. A ser verdade, isto é extremamente grave, porque isto não é solução para nenhum diferente político. Entra aí, portanto, aquela sua defesa, Exato. Segundo a qual, independentemente das negociações estarem, portanto, num estágio avançado, a guerra, os ataques devem parar. Exatamente. Este seria um sinal claro de que não há este comprometimento por parte do governo, de querer eliminá-lo. Portanto, um sinal claro do governo seria exatamente primar pelo cessar-fogo imediato, unilateral, na expectativa de que a outra parte também acolha. Porquê? Porque, vejamos o seguinte, ainda esta semana anunciou-se a descoberta de mais um recurso neste país, são os diamantes de Coala-Coala, que já sabia há muito tempo, aliás, da Massangena, por causa da proximidade com o Zimbábue e o Rio Save, naturalmente, que não só tem Massangena, como tem aqui na zona de Nova Mambone e por aí fora. Portanto, nós temos muitos recursos neste país. E, portanto, eu não acredito que seja solução eliminar-se o líder da Renamo. Nós temos recursos estratégicos no Norte. Este país é totalmente diferente. Nós não todos lutamos pela unidade nacional, mas nós temos ainda diferenças regionais que ainda não estão totalmente conciliadas. E, portanto, se calhar pode ser um erro extremamente grave pensar-se que o problema é o Afonso Dhlakama.
nós podemos ter aqui outros focos de conflito. Porque este país tem recursos, este país está a viver um momento bastante debilitado da sua economia, mais do que nunca é preciso que a gente se reconcilie de facto para que de mãos dadas possamos encontrar uma saída para este país. Peguemos agora um aspecto interessante, foi agora esta proposta de orçamento retificativo. O Estado vai ter que fazer aqui uma série de cortes. Este pode ser também, muitas das vezes há aspectos, por exemplo, há fraquezas que podem ser oportunidades. Pode ser uma oportunidade para depois do acordo de paz e das ideias concretas de reconciliação, também se redefinir um plano estratégico para os próximos anos para este país, que seria, digamos, um plano alternativo ao programa quinquenal de governação, definindo área estratégica dentro daquilo que são os poucos recursos que nós temos. Porque eu acredito que neste momento, com os recursos que nós temos bastante exíguos, não vamos pôr em prática nenhum programa quinquenal. Então que definamos claramente o que é que se pode fazer. A agricultura, como dizia num programa, pode ser uma das áreas. O que é que se pode fazer em concreto com a agricultura? O que é que se pode fazer em concreto com as poucas infraestruturas de suporte? Quer dizer, algumas áreas que nós possamos definir, saúde, educação, por aí afora, pegando nesta situação. Mas mais do que nunca, um acordo neste momento também seria uma tábua de salvação para o Presidente Nyusi. Eu dizia aqui num dos programas, se eles os dois saíssem juntos e fossem, por exemplo, a Bruxelas, fossem, por exemplo, aos Estados Unidos, o FMI, o Banco Mundial, também poderia ser um sinal claro que, se calhar, pudéssemos ter aqui um bypass para o problema do braço de ferro que existe. Porque eu não estou a ver uma solução a curto prazo deste braço de ferro. Não é? Porque, por um lado, temos toda esta aparente vontade do Governo, mas, por outro lado, temos ainda vários setores dentro do próprio Partido Frelimo que, se calhar, ainda não entenderam bem a situação em que o país está mergulhado. Porquê? Porque dizia que o Egídio, por exemplo, que nós não temos outra alternativa senão uma boa relação com o Ocidente. Infelizmente, não temos. É que se eu, como moçambicano, decidir que, olha, não quero mais viver com o apoio europeu, eu não tenho nenhum país africano que eu possa pedir ajuda. Percorramos a África de norte a sul, este a oeste, não há nenhum país africano que vai tirar $1 para emprestar a Moçambique. Vamos ser sérios. Não tem. E mesmo que tivesse, não nos dava. Nós não temos essa solidariedade, infelizmente, em África. Este é o problema sério. E quer queiramos, quer não, o capital ainda está no Ocidente. Mesmo os países asiáticos, quer seja a China, quer seja a Índia, não sei o quê, também têm os seus problemas. E ainda não estão em condições de nos ajudar a sair desta situação. Portanto, vamos baixar um pouco um certo orgulho que nós temos, que até é bom termos orgulho da autoestima, orgulho de sermos moçambicanos, mas temos de ser sérios. Nós temos um povo para sustentar, temos um país para funcionar. E nós, quer queiramos, quer não, nós ainda teremos que ir ao Ocidente. Contra todos os gostos. Eu não sou muito apologista disso, infelizmente, mas temos que aceitar. E neste momento eu acho que nada melhor do que um acordo, os dois unirem-se, irem ao Ocidente e resolverem-nos este problema urgente. Nós precisamos de uma solução urgente para este referendo. E a paz é a melhor solução para isso. Quero agradecer a vossa presença aqui, Egídio, e também o Ismael, portanto, por este momento de análise relativamente a estes dois temas, a crise no Zimbábue e também, portanto, esta entrevista de Afonso da Cama e também esta proposta de novos mediadores, portanto, e avançada pelo Governo na última sessão, portanto, de diálogo com a RENAMO. Nós despedimos-nos, marcamos o encontro para amanhã pontualmente às 9 da noite para mais uma noite informativa. Até lá, desejamos a continuação de uma excelente noite e fazemos o convite para que siga